Bom dia, turminha 201. Hoje nós vamos iniciar nossa manhã estudando História, lá no capítulo 7. Na última aula, a tia Rose falou um pouquinho sobre as histórias da família. Então, hoje nós vamos concluir que toda família tem uma história. Lembra que a tia Rose falou que se a gente parar para reunir com a nossa família, cada um vai ter uma história para contar? Então, você vai abrir aqui na página 33, onde conta um pouquinho o relato da história de uma família. Relatos orais são histórias contadas por meio de uma família. Então, aqui mostra uma pessoa sendo entrevistada. Então, tem o entrevistador, que é a pessoa que faz aquela pergunta, que pode ser até um de nós entrevistarmos alguém da nossa família, e a pessoa que responde. Então, aqui mostra a entrevista contada pela história da família do seu Wilson. Esse aqui é o seu Wilson. Então, a tia Rose vai ler um pouquinho a entrevista do seu Wilson, para depois a gente fazer a interpretação lá do outro lado, na página 34. Entrevistador, que é a pessoa que está entrevistando, perguntou assim para o seu Wilson: qual o seu nome completo, local e data do seu nascimento? Aí o seu Wilson respondeu: meu nome é Wilson Guilherme Abenal. Eu nasci em São Paulo, na capital, no dia 2 de junho de 1958. Aí o entrevistador fez mais uma pergunta: qual é a origem da sua família? Então o seu Wilson respondeu: bom, o meu pai é de origem alemã. Ele veio muito pequeno para cá. Quando ele mudou para São Paulo, veio constituir os negócios dele, tocar os negócios dele por aqui, e ele acabou conhecendo a minha mãe, e se casaram e tiveram o seu Wilson. O entrevistador perguntou de novo para o seu Wilson: você tem irmãos? E o seu Wilson respondeu: tenho, por parte de pai, tenho 2 irmãos, e por parte de mãe, mais uma irmã. O entrevistador fez mais uma pergunta: o que você lembra da sua família? Como você descreveria a sua mãe e o seu pai? E o seu Wilson finalizou a pergunta desse entrevistador respondendo assim: era uma família assim muito unida, então meu pai era muito presente. Ele, ao mesmo tempo que nos dava liberdade, dava também responsabilidade. E estava sempre dando suporte, a correção para o caminho correto. Minha mãe era muito mãezona, cuidava bastante, dava muito abraços, beijos e esse negócio todo. Então, o seu Wilson respondeu todas as perguntas desse entrevistador, falando de como era a família dele. Parecia ser uma família bem bacana, né? Então, lá na página 34, você vai responder baseado nas entrevistas do seu Wilson. De acordo com a entrevista da página anterior, responda as perguntas. O que ajudou o Wilson a lembrar da história da família dele? Então, o que ajudou ele? Será que o que ajudou ele foi um objeto que ele encontrou? Ou as memórias que ele tinha? Ou um livro que contava a história dele? Então, você vai registrar aí a resposta certa. De acordo com o que você leu, a memória do seu Wilson a memória que ele tem da sua família. A sua família era carinhosa, era triste ou era raivosa? E por que os relatos do seu Wilson são tão importantes? Por quê? Aí pode ser uma resposta pessoal. Por que você acha que são importantes, né? Ele traz à memória as coisas que ele viveu lá no passado. Aí você vai escrever, dar a sua resposta pessoal, por que você acha que é importante. Depois nós vamos para a página 35. Agora que você descobriu que é possível conhecer a história de uma família utilizando relatos orais, como as entrevistas, que foi utilizada nesse recurso, para saber um pouco mais sobre a sua família. Então, você vai saber um pouquinho mais sobre a sua família agora. Agora, você vai ser o entrevistador. Então, o que você vai fazer? Você vai entrevistar seu pai, ou sua mãe, ou seu responsável, e vai registrar aqui, todas as perguntas estão aqui na página 35. Você vai perguntar e vai registrar aí o que eles te responderem. Depois, lá na página 36, vai falar um pouquinho sobre registrando a história de família por meio de fotos. Então, eu posso registrar
a memória da minha família por fotos, né? Eu posso ver fotos do passado, de quando minha mãe era pequena, de quando meu pai era pequeno, dos meus filhos, do meu marido. Então, é uma forma de registrar a história também por fotos. Lá na página 37, tem uma leiturinha lá em cima que está escrito assim: Carlos Drummond de Andrade viveu momentos muito felizes ao lado da sua família em 1949. Sua filha se casou e foi morar na Argentina, mas eles nunca perderam contato. Então, ele mostra o Carlos Drummond e a família dele. E depois você vai responder a pergunta do número 1, do número 2, A e B, relacionado ao Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Você vai ler a 1, a 2, A e B. E depois nós vamos lá para a página 38, onde tem uma historinha, ler e descobrir. Então, é Casa de Vó. Então, a tia Rose vai fazer essa leitura aqui para você sobre a casa de vó. Casa de vó é aquele lugar aconchegante, onde a avó, né? A vó é uma mãezinha com açúcar, né? Ela tá sempre deixando o netinho fazer o que ele quer. Então, vamos lá. Minha avó mora numa praia linda. Adoro quando vou lá, pois sou bem recebida. Além disso, a comida da minha avó é uma delícia. O nome da minha avó é Madá. Vó Madá adora fazer doces, brigadeiros, pudins e doce de maracujá. Olha que legal! Goiabada, bananada, marmelada, torta de limão, de morango e rabanada. Na casa da minha avó tem muitas gostosuras, tem alegria, coxinha, empadinha, pastel e croquete. Nessa casa tudo é diversão. A avó Madá sempre dá carinho de montão. Então as vovós estão sempre dando carinho para os seus netinhos. Quem tem o privilégio de ser sua vovó aí, ó, curte bastante a vovó. Depois lá no número 1 você vai escrever 2 doces e 2 salgados que existem lá na casa da avó Madá. Tia Rose acabou de ler aí. Número 2. Qual dos alimentos apresentados no poema você mais gosta e o porquê? Então, você vai ter que justificar a sua resposta, tá bom? E embaixo do número 2, outra pergunta que está falando assim: há algum deles que você nunca comeu? Se sim, você vai escrever qual? Número 3 da página 39. Você lembra de alguma receita que conta um pouco a história da sua família? Se sim, que receita é essa e por que ela é importante? Então, as famílias sempre têm uma receita, né? A receita lá da vovó, da titia. Se você lembra, se você não lembra, pergunte seu familiar aí, a sua mãe, seu pai, a sua avó, as pessoas mais antigas da sua família. Se tem alguma receita que a sua família costuma fazer e que foi passada de geração para geração. Aí você vai registrar isso. Se não tiver, você vai fazer o seguinte: você vai pensar numa receita que você faz agora, que a sua mãe faz aí, você vai escrever o nome dela. E essa receita agora ela vai passar de geração através da sua geração. Combinado? E acabou o nosso conteúdo de história. Aqui embaixo só tem um textinho para você ler que está falando sobre construir juntos. Algumas receitas culinárias também podem contar um pouco a história da sua família, como a tia Rose acabou de falar agora. Muitas dessas receitas são passadas de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto. Sabendo disso, você vai juntar-se aos seus colegas e aos seus professores e produzir coletivamente um livro de receita. Então, essa atividade nós não iremos fazer. Bom, não tem como a gente se reunir agora. Você pode fazer essa receita com a sua família. Você pode pegar uma receita bem legal que a sua família tem e você fazer um livro de receita para ficar para vocês. E lá na página 40 e 41, para relembrar. Então, você vai relembrar tudo que você estudou lá em História, no capítulo 7, que fala que toda família tem uma história e todos nós temos uma história para contar, não é verdade? Ó, beijos no coração e até a próxima semana.